dedicado à família. E para dar início à nossa, para dar início não, para dar continuidade à nossa adoração, eu convido a igreja a se colocar de pé nesse momento para juntos cantarmos o nosso hino oficial do Ministério Lar e Família, Casa de Bênção. Ô Andresa, vem aqui cantar comigo, para os irmãos não saírem correndo. Porque se eu cantar, eu tenho certeza que vocês vão correr. Vai correr todo mundo, se eu cantar sozinha aqui. É, porque o estrago é pior. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam o Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde é prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração
recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Quem quer um lar assim? Eu quero, eu desejo. Eu vou convidar aqui a nossa mensageira nessa manhã para ela orar com a gente. Então vamos orar, igreja? Querido Deus, nosso eterno Pai que estás nos céus, Senhor, estamos muito felizes porque estamos na tua casa. E essa casa, quando nós estamos aqui, as bênçãos são multiplicadas para o nosso lar. E nós te agradecemos por essa bênção. Que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Gente, essa daqui é a minha xará, Carla Gerlane. Ela veio lá da igreja de Caetés 1, dividiu o pão da vida hoje com a gente. O restante da família não está aqui, porque José foi pregar lá em Torres Galvão, não foi? Família missionária é assim, né, Luiz? É um lá, outro cá, mas não para de trabalhar, tá certo? E mais uma vez eu lembro aos irmãos que hoje é o sábado dedicado à família. Eu gostaria de pedir desculpas, porque hoje eu estaria lançando o projeto Minha Família ao Redor da Mesa, que eu já falei até aqui para alguns irmãos, mas essa semana é aquela semana que a gente planeja tudo, o carro dá tudo errado. Planeja tudo. Quando eu saí do culto aqui, quarta-feira, Luiz, com Caleb, Scarlett foi me ajudar a levar para casa, Caleb foi o caminho vomitando. Aí passou a madrugada sem conseguir dormir, vomitando, e ontem voltou a vomitar, né? Aí ontem a gente não recebeu o sábado com aquela mesa bonita de sempre, a gente estava com ele no hospital. Mas graças a Deus ele está em casa, eu já liguei para a Alisson para saber como está, ele está melhor, tá certo? Aí essa semana foi toda atropelada. E eu gostaria de falar só um pouco do projeto antes, Carla, porque tem gente que ainda não conhece. Eu já falei aqui em um culto, a gente vai montar uma caixa, tá certo? E dentro dessa caixa vai ter o quê? Algumas coisas para que você monte na sua casa uma mesa especial, Luiz. Como, por exemplo, jogo americano, um conjunto de taça, outras coisas lá que você vai usar na mesa, tá certo? Um livro, a gente vai colocar também o livro, a experiência da mesa, e aqui vai ser sorteada uma família, tá certo? Que vai levar essa caixa para casa e vai passar a semana com a caixa. Para quê? Para que a família, durante a semana, ela tenha momentos especiais à mesa. E faça a leitura do livro. Claro que em uma semana pode ser que não dê para ler o livro todo, mas que leia alguma coisa, tá certo? Aí a família retorna no outro sábado com a caixa e outra família vai levar a caixa para casa, tá certo? Só lembrando aos irmãos que para que você se reúna à mesa com a sua família não precisa de nada disso. Isso é um incentivo que o Lar e Família está dando, tá certo? Para que vocês tenham momentos especiais em casa, porque é muito importante, tá certo? A gente viu no culto passado e vai continuar ouvindo hoje, não é, Carla? Sobre a experiência da mesa no lar, tá certo? Então, nesse momento, vamos abrir o nosso coração para ouvir a palavra de Deus com a nossa irmã, tá certo? E que Deus te use nesta manhã. Meu acessório vai ficar aqui, né? Boa igreja. Feliz sábado. Como é bom estar aqui. Vocês, assim, moram no nosso coração. A gente já disse algumas vezes, né, que viemos aqui cantar. E essa igreja tem uma característica, viu, que não é toda igreja que faz isso. É uma igreja que realmente abre a boca, né, solta a voz para louvar o Senhor. E é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Tá certo? José ficou assim, meio, né, que tristinho quando ele viu, eita, Carla bateu com a igreja de Torres Galvão, que ele geralmente sempre vai lá, uma vez em cada 2 meses, mais ou menos, para ajudar a igreja também, né? Então, assim, a gente não tem o costume de sair separado. É um hábito que nós temos lá em casa, para onde um vai,
todo mundo vai atrás, todo mundo vai junto. Mas hoje, em especial, como bateu, né, não teve problema, e estamos aqui para repartir um pouquinho do que nós estudamos, né, na Bíblia, na Palavra de Deus, sobre esse momento assim tão especial que é comer à mesa. A gente está transmitindo? Está gravando? Certo, ok. Então, vejam só. Na Bíblia, eu assisti a gravação de vocês, né, no YouTube, para a gente saber o que é que Carla tinha falado, para não repetir, né? Porque fica aí, ai, de novo, né? Então, já que Carla deu toda a introdução de como é bom essa atitude da família estar reunido na mesa comendo, né? Eu quero contar um pouquinho da experiência que a gente tem lá em casa, tá certo? Lá em casa, quando eu era criança, eu tinha, assim, muitos irmãos. Ainda tenho, graças a Deus, né? Graças a Deus. E eles, a gente, assim, não tinha esse hábito, porque a casa era muito pequenininha, dormia um em cima do outro praticamente, né? Então, a gente era muito pobre e não tinha assim, nenhuma mesa direito para a gente sentar para se reunir e comer todo mundo junto naquela hora. Mas, quando eu fui crescendo, com 9 anos, eu me batizei na igreja, eu aprendi algo muito importante, que, assim, a família ela deve ser cultivada, assim, ter aquele momento especial de estar juntos. Então, eu tinha a ideia do seguinte, quando eu me casar, eu vou fazer diferente. Minha família, sempre a gente vai comer junto, porque era algo que eu sentia assim, sabe? Eu ia para a casa de outros irmãos, que naquela época, quando eu era criança, a gente tinha mais o hábito de comer uns nas casas dos outros, né? Então, todo mundo juntava a panela e ia para a casa de alguém. Então, assim, eu vi aquele momento e a gente não tinha aquilo ali em casa. Então, quando a gente casou e quando a Elisa chegou, foi tudo muito, mas muito diferente, assim, mais que especial. Então, a gente criou esse hábito de, o quê? Há 20 anos atrás, criamos o hábito de comer juntos. Quando eu assisti a mensagem de Carla, eu disse, meu Deus, como Deus é fantástico, né? O tempo passou, mas Deus continua sendo o mesmo e Ele quer o mesmo de cada um de nós. Então, José teve a ideia de, como ele trabalha de segunda a sexta, então, assim, a gente nunca tinha o momento do almoço, a gente almoçar junto, né? Ele sempre chegava depois. Então, eu fazia com as meninas. A gente sempre, né, Elô? Sentamos nós 3 e a gente faz o quê, Elô? Quando a gente senta para comer, a gente agradece a quem? Isso, a Deus. Então, esse momento a gente, assim, cultiva, desliga a TV, vamos sentar na mesa e vamos comer. Então, a gente primeiro agradece a Deus e, nesse momento, a gente conversa sobre coisas boas, né? Nem sempre, num lar, a gente está comendo e falando só coisa boa, né? Geralmente, às vezes, a gente rasga a seda mesmo na hora da comida e assim vai, né? Por quê? Porque a gente está chateado com alguma coisa, então, às vezes, a gente até explode na mesa também. Isso acontece. Mas José criou uma frasezinha, assim, acho que já tem uns 2 anos. Quando a gente senta à mesa, principalmente no sábado, que a gente sempre procura fazer uma refeição melhor, não é? Com mais calma, com mais variedade no que é possível. Então, ele diz, gente, olha como a mesa está bonita. Geralmente, ele faz isso no sábado. Olha só, Elô, como é que a gente faz agora, Elô? Como é que a gente agradece? Aí faz como, Elô? 1, 2, 3... Parabéns, mamãe! Então, José disse, Carla, a gente precisa criar um hábito para agradecer a quem fez a refeição. Então, quando é ele que faz alguma coisa na hora antes do almoço, ou da refeição, do café da manhã ou da janta, a gente sempre reconhece a pessoa que cozinhou, que passou aquele período, que reservou aquele tempo, mesmo angustiado ali na pressa, mas fez aquela refeição. Então, a gente sempre agradece.
E a gente queria passar isso para vocês porque é algo bom que a gente também pode multiplicar, não é? Agradecer a pessoa da casa que fez aquela refeição, tá bom? E essa música que a gente cantou, ela assim, ela toca muito o meu coração. Eu fico imaginando, quando eu era criança, papai dizia assim, papai não era adventista, mas ele dizia assim, filha, imagine, faça um pouco de silêncio, que eu era bem travessa. Então ele dizia assim, imagine Deus aqui no meio da mesa, imagine Deus no meio da mesa observando você. Você querendo trelar, querendo brincar com a comida, isso não se faz. Então, esse momento, ele dizia para mim, esse momento é sagrado. Ele dizia isso aos meus irmãos também, mas meus irmãos não ligavam, né? Então, assim, e a gente multiplicou isso lá em casa, dizia a Elisa, tanto que a Elisa hoje já tem 18 anos e está assim, com uma certa liberdade, né? Lógico que a gente precisa dar aos nossos filhos, e eu fico impressionada também e muito agradecida a Deus, porque em todos os lugares que a Elisa ia, ela sempre levava a gente com ela. E na hora da refeição e tudo, as mães, é um lugar muito importante. Então, a gente tem que realmente fazer o que é certo, né? E eu fico muito feliz. Principalmente quando, essa aí é a filha de Carlos José. É bom, né, ser reconhecido. E agradeço muito a Deus pela vida da minha filha mais velha, porque Elisa tem sido uma bênção para nós até hoje. E a gente sempre lembra de que Deus, ele cumpre as promessas dele. Quando a gente entregou Elisa a Deus, a gente pediu ao Senhor que guiasse ela no caminho certo. E hoje a gente vê ela multiplicando, né, o conhecimento que ela teve com a gente, ela passa para outras pessoas também, com suas atitudes, com seu comportamento. Então, assim, a gente sempre preza pelo momento de comer juntos. Irmãos, na Bíblia tem, como Carla falou, né, tem muitos versos, muitas histórias de pessoas que comeram, que assim tiveram decisões importantes na mesa. E a gente realmente toma muitas decisões importantes, não é? Geralmente, um exemplo, quando Elisa, ela queria fazer uma faculdade, depois que a gente terminou a refeição, ela disse, mãe, eu estava pensando em fazer fisioterapia, porque assim e tal, e ela começou a explicar, e a gente ali disse, filha, se realmente é o que você quer, então vamos lá. E hoje ela está no 3º período. E assim, a gente vê que na mesa, muitas pessoas da Bíblia, elas tiveram momentos muito especiais que marcaram a vida delas. Então, eu escolhi duas histórias, né, que para mim assim são muito importantes e que mostra claramente que essas pessoas, elas tiveram sucesso e foram uma bênção também, porque não só porque elas estavam à mesa, mas porque elas tinham o Espírito de Deus na sua vida. Vamos lá, então? Mas antes, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Querido Deus, nosso Pai eterno, nós queremos te agradecer de coração por esse momento de poder abrir a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo continue conosco e nos conceda sabedoria e discernimento neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, vamos lá. Então, eu gosto bastante de abrir a Bíblia, tá certo? Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 18, versos 4 ao 8. Vamos ver qual é a primeira história aqui que nós temos hoje, que vamos falar sobre comer à mesa. Vamos ver que experiências essas pessoas passaram, tá certo? Vamos lá. Todo mundo achou? Amém? Gênesis, capítulo 18, verso 4 a 8. Pronto? Vamos ler juntos. No verso 4 diz:
Sim, mas antes de ler, eu queria falar para vocês uma coisa. Vejam só. Nós vamos falar sobre os 3 anjos que foram visitar Abraão. Abraão, ele estava na sua tenda, na porta da sua tenda, quando ele avistou 3 homens. Ele não sabia que esses 3 homens, de imediato, eram anjos, certo? Então, vamos ver o que Abraão fez. No verso 4 em diante, até o 8 diz assim: Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, quer dizer, deixar o coração forte, não é? Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disseram: Assim, faze como tens dito. Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela, tenra e boa, e deu ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. Irmãos, veja que coisa linda. Eu fico imaginando Abraão vendo 3 desconhecidos, mas que, pelo jeito, isso já era hábito da época. E vocês notam uma coisa que até hoje a gente faz? Quando a gente convida alguém, ou então essa pessoa não foi convidada, mas quis nos visitar e chega de repente, o que é que a gente diz? Quer tomar um banho? Né? Seja bem-vindo e abre a porta e diz, quer tomar um banho? Aqui tem toalha, tem um sabonete, e a pessoa vai, se sente em casa, e vamos lá e vamos preparar o que tem. Né? Essa semana, uma amiga minha, muito querida, chegou lá em casa, ou melhor, primeiro ela mandou uma mensagem: Carla, tu tá em casa? Aí pelo zap eu disse: sim, tô. Olha, a gente vai dar uma passadinha aí, porque a gente tá depois a gente vai embora para casa. Eu disse: meu Deus, eu não preparei nada. Então, como ela é uma pessoa muito querida, ela e a família dela, então foi muito gostoso. Mesmo sem ter preparado nada em especial, nós jantamos à mesa e foi uma alegria imensa. Então, Abraão, ele queria fazer o melhor por aqueles homens, não é? Se ele não quisesse, ele tinha oferecido para banhar os pés, lavar os pés, para descansar debaixo da árvore. Ele só disse isso: olha, a gente vai, né? Vocês descansam aí, lavam os pés, descansam aí para poder ficar mais forte o coração aí, quer dizer, recompor as forças. Mas Abraão correu e fez, e pediu a ajuda de Sara, sua esposa, e eles fizeram o melhor de alimento que tinha naquela ocasião. E nós notamos uma coisa: Abraão não sabia que por essa visita viria uma grande bênção para ele, não é? Então, aqueles 3 homens trouxeram, que a Bíblia diz, 3 anjos, trouxeram uma notícia maravilhosa para Abraão, que ele tanto esperava. Que, assim, algo que não só ele, mas a esposa também. Então, depois que eles comeram aquela refeição de forma muito agradável, o que foi que aconteceu, igreja? Aqui embaixo, né? Seguindo, ele fala: cadê tua esposa? Não é isso? Então, Abraão diz: não, Sara está na tenda. Mas aí eles dizem a notícia que todo casal que sonha em ter um filho espera, que a promessa ia ser cumprida. Abraão, daqui a algum tempo, você e Sara terão o seu filho. Terão um filho. E isso para eles foi tão grande que vocês imaginam, gente? Alguém aqui já perdeu um bebê? Assim, abortou? Já, não já? Eu também. E eu lembro que quando eu perdi o bebê, assim, foi um momento muito, assim, trágico.
era algo que a gente não esperava, porque a gente tinha se programado, eu tinha terminado a faculdade e disse, agora eu vou ter um bebê, né? Elisa já está bastante grande e esse bebê foi muito sonhado. Ganhamos camisinha até do esporte. Então, José ficou super feliz e começamos a ganhar presentes, mas o bebê não foi gerado. E quando eu vi realmente que tinha perdido, nossa, eu caí nos prantos, chorei muito, José também. E quando a médica disse para mim que pela idade, meus óvulos já estavam envelhecidos e eu não conseguiria ter outro filho, eu disse, Senhor, está nas tuas mãos. Mas eu fiz um pedido a Deus. Teve um encontro de casais no centro de convenções há muitos anos atrás, que eu fiz um pedido a Deus. Quando a médica me deu essa notícia, no domingo seria encontro de casais, que ia passar o dia todo, né? Então, Fernanda Lara estava e ela contou da bênção de ter tido uma filha depois de 10 anos de tentativa, né? E foi um milagre na vida dela. Então, eu sozinha, eu disse para Deus, que teve um momento dos casais orarem, eu disse, Senhor, se for da tua vontade, que eu ainda tenho um filho, um segundo filho, o Senhor me dê esse filho antes dos 40, porque aí eu morria de medo de ter depois dos 40, né? Então, eu não sabia, irmãos, que eu já estava grávida. Amém? Então, aí depois de um mês, mais ou menos, não veio. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? Aí eu pensei, são esses miomas. Então, aí José disse assim, Carla, olhou para mim e disse assim, Carla, você está grávida. Eu disse, não, José, olha, não alimenta mais isso, porque já foi muito transtorno para a gente, muita tristeza, né, a experiência. Então, daquele momento em diante, eu já não acreditava mais. Então, ele disse, então, toma aqui o dinheiro, vai fazer um teste, compra um teste na farmácia, rapidinho, quando você fizer o teste, você me diz hoje ainda no trabalho. Eu disse, tá certo. Irmãos, por incrível que pareça, eu fui tão descrente e não acreditei. E quando eu vi os 2 tracinhos lá, nossa, eu não cabia mais em mim. De tanta felicidade. E Deus nos deu quem? Heloísa, né, Heloísa? Eu conto essa história para ela, porque assim, é para mostrar para ela que ela foi muito desejada. Então, eu louvo a Deus, porque isso aconteceu, esse milagre aconteceu na vida da nossa família. E, irmãos, aconteceu na vida de Abraão e Sara, para dar continuidade às promessas que Deus tinha para o povo de Israel, não foi? Então, vejam só, que momento especial eles tiveram ali. Eu fico imaginando, às vezes, a gente... Assim, tem pessoas que montam sua mesa e fazem como a gente viu o rei Ezequias fazendo, né? Chegam as visitas e... nossa, que casa bonita você tem! Nossa, que sofá lindo! Menina, eu comprei. Olha, eu comprei à vista, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E se esquecem de colocar Deus em primeiro lugar. E Abraão, ele foi muito bem sucedido na sua atitude de tratar bem aqueles homens, sem mesmo saber quem eles eram. E com certeza eles tiveram uma conversa muito gostosa. E, irmãos, eles trouxeram essa bênção para Abraão. Mas não só foi essa bênção que eles trouxeram para Abraão nesse momento. Quando eles terminaram a refeição, que eles estavam indo embora, o que foi que aconteceu? Vamos ver Gênesis 18, 23. O que é que diz? 18, 23. Abraão, naquele momento, ele já tinha visto que aqueles homens eram anjos, porque eles trouxeram a notícia de que Sara teria um filho. Então, que Abraão teria a sua descendência. Mas Abraão também viu o que iria acontecer. Aqueles homens disseram para ele o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra, não foi? E, por incrível que pareça, vejam só o que Abraão disse. Depois do que eles disseram, olha, Abraão, Sodoma e Gomorra vão ser destruídos. As cidades
fizeram muito mal, então Deus viu que seria o momento de destruir as duas cidades. Então, quem foi que Abraão pensou logo? Em Ló. E ele disse assim, vamos só ler o verso 23. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? E daí nós conhecemos a história que ele começa. E se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Então, assim começou a intercessão de Abraão pelo seu sobrinho Ló. E nós conhecemos a história que Deus ouviu o pedido de Abraão e o abençoou, também abençoando o seu sobrinho, e Ló foi retirado da cidade junto com as suas 2 filhas e a sua esposa. Né? E conhecemos a história que a esposa ainda olhou para trás e, infelizmente, virou estátua de sal. Queridos, vejam só, através de uma refeição, Abraão recebeu 2 bênçãos que ele nem esperava. Então, Deus foi grandioso com Abraão. E essas 2 histórias, elas estão aqui na Bíblia para lembrarmos que é muito importante a gente fazer a vontade de Deus. E uma das vontades de Deus, sabe qual é? É que você seja mais recíproco em abrir a porta da sua casa, a porta do seu lar, e também ser carinhoso, atencioso com quem está entrando. E por que não preparar uma refeição e dali você não sabe o que vai acontecer, não é? Pode vir muitas bênçãos para você e sua família. A outra história, essa é meio conturbada, mas vamos lá. Está escrito em 1 Samuel 25. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 25. Versos 10 e 5. Essa história aqui é a história de Nabal e Abigail. Nabal, eu imagino aquele homem bem carrancudo, ruim de coração, parecia que ele não tinha nem coração. E a sua esposa era o inverso. Ela era uma pessoa com coração enorme, que pensava em todo mundo e que sempre fazia o que era certo. Observem bem. Nabal, a gente vai fazer aqui um resumo da história para a gente não ler tudo. Nabal, ele era um homem de muitas posses, certo? Quer dizer, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitos animais. E Davi estava ainda, de certa forma, né, fugindo do rei Saul. E o que aconteceu? O profeta Samuel tinha falecido. E Samuel se viu num lugar junto com os seus homens. Vocês lembram quantos homens eram? Aqui, no capítulo 25, eles contam que Davi tinha 600 homens com ele. Olha só. E Davi estava lá naquele lugar onde os funcionários de Nabal estavam cuidando das ovelhas. Então, eles passaram, lógico que quando os homens de Nabal viram que era Davi, viu a quantidade de homem, pensou que o quê? Que eles iam fazer o quê? Que eles iam pegar as ovelhas, iam pegar tudo que Nabal tinha lá com eles e iam ficar sem nada. E olhe lá se Davi fosse poupar a vida deles. Mas aconteceu o inverso, né? A história aqui na Bíblia conta que Davi foi muito solícito, ajudou aqueles homens em todos os dias que eles ficaram lá e ainda os protegeu, não deixou que nada acontecesse com aqueles homens. Mas, quando Davi terminou de fazer isso, vocês imaginam, um homem em casa não tem muita fome? A gente viu nessa pandemia, né?
Pois é. Então, imagine 600 homens com fome para Davi dar de comida. Isso é fácil, gente? Não era fácil. Então, Davi, ele enviou alguns homens para falar para Nabal de uma forma muito cortês, muito educada, que estava, assim, né, precisando de ajuda, se ele podia ajudá-los a alimentar os seus homens. Mas aí o que foi que Nabal disse? Vamos ver? No verso 10 e 11. Deixa eu pegar aqui. Davi, vamos lá. Disse ele, veja só a resposta de Nabal. E Nabal, respondendo aos criados de Davi, disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Gente, olha só, imagina a forma que Nabal falou. Isso não é para se irritar, não. Poxa, eu cuidei, protegi os teus, protegia as tuas ovelhas e tu faz uma coisa dessa comigo? Imagine. Não foi? Abraão não fez isso. Então, vejam só, Nabal ali, ele assinou a carta de destruição. Não só para ele, mas para todos os seus. Quem é que não conhecia Davi naquela época? Me diga. Davi já era conhecido. Eu acho que se tivesse, assim, mundialmente falando, porque todas as batalhas que Davi ia travar, em nome do rei Saul, ele vencia. Então, esse homem não era conhecido, não? Tinha até um cântico no seu nome, exaltando as suas conquistas. Imagine! Então, Nabal abria a boca e dizer que não conhece Davi. Olha só que tragédia. Aí, o que aconteceu? Davi ficou tão furioso que disse, olha, vamos embaiar, vamos limpar as nossas espadas, né? Deixá-las bem afiadinhas, porque eu vou tomar satisfação com esse rapaz. Ele não vai dizer isso comigo, não, nem com os meus. Então, Davi preparou 400 homens e disse, vamos lá na terra de Nabal. E coisa boa Davi não ia fazer, não é, gente? Olha só, vamos ver. Deixa eu ver aqui. O verso 23 de 1 Samuel 25. Tá bom? Vamos ver aqui. Vendo, pois... Ai, desculpa. Eu aqui ultrapassei aqui. Vamos ver o verso 25, 23 e vamos ver o que aconteceu. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Gente, antes disso acontecer, de Abigail fazer isso, aconteceu algo muito importante. Vejam só, um dos servos de Nabal foi até Abigail, conhecendo que ela era uma mulher justa, e disse, senhora, a senhora não sabe o que aconteceu, e contou toda a história. E Abigail conhecia a história de Davi, o quanto ele tinha vencido, quantas batalhas ele tinha vencido. Então ela disse, esse homem vem enfurecido para aqui. E Davi aqui, no livro, nessa parte, ele conta, a história conta que Davi, ele foi preparado e disse que nenhum menino escaparia da família de Nabal, escaparia da sua espada. Davi, naquele momento, estava tão enfurecido que ele nem escutou o que Deus tinha para lhe dizer. Davi queria fazer justiça. Como é que a gente fez tudo de bom para esse homem e esse homem só faz o inverso conosco? Não é assim, não. Então, Davi foi furioso. Eu imagino a fúria de um guerreiro como Davi para ir tomar satisfação com Nabal, que nem buscou fazer algo, pelo menos um agrado. Ele foi logo direto e disse que ele não teria nada dele. Então, Abigail
fez o seguinte, fez o contrário do marido. Ela pegou, vamos ver o verso 16. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figo passados, e as pôs sobre jumentos, porque era muita comida, minha gente. Imagine. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. Olha só. E o verso 20. E sucedeu que, andando ela, montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com ele. E eu fico imaginando quando Davi viu toda aquela comida, do jeito que ele estava com fome, e os seus também. Gente, era muita comida. Tinha vários jumentos com comidas. E quando Davi olhou aquilo, eu acho que ele pensou: o que é isso? Será que Nabal se arrependeu? Eu acho que ele se fez essa pergunta. Mas aí, Davi disse: na verdade, eu venho guardado tudo quanto este tem no deserto. Ele estava dizendo que ele guardou tudo o que Nabal tinha no deserto. Todo o rebanho de Nabal. E nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. E aqui ele diz: assim faça Deus aos inimigos de Davi, e a outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Então ele foi para destruir toda a família de Nabal. Não ia sobrar nem os servos. Não ia sobrar ninguém. Então, Abigail, como nós já lemos, ela apressou-se com seu jumento e ela foi, olha, prostrada. Que mulher sábia, não foi? Que mulher sábia. Ela foi prostrada até se encontrar com Davi. E dali, ela lembrou de Davi, o quanto ele tinha feito pelo povo de Israel. Tipo, você fez tanto pelo povo, não deixe que essa raiva faça você fazer algo impensado, que você vai se arrepender depois, né? Em outras palavras, ela disse isso para ele. Então, Abigail, ela foi muito humilde. E para aplacar essa fúria de Davi, ela deu o que eles precisavam, que era o quê? Uma mesa bem farta. Vocês imaginam? Depois que Davi falou com Abigail, que a despediu, o que foi que Davi fez com aquela comida toda? Ele disse: vamos sentar e vamos comer. Então, aqueles alimentos puderam alimentar todos aqueles homens. Eu fico imaginando, alimentar 600 homens não é brincadeira. 400 foram com Davi e 200 ficaram cuidando do acampamento. Então, quando Davi levou essa comida, a Bíblia aqui não conta, mas nós imaginamos como aqueles homens estavam famintos e o quanto eles foram supridos por uma mulher que, com atitude sábia, alimentou todos eles. Amém? Então, queridos, o que é que a gente aprende com essa história? O que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que comer à mesa é uma forma, uma atitude sua, sábia, de você mulher, de você homem, poder estreitar mais os laços da sua família. Às vezes, as pessoas assim reclamam porque, não, eu estou dando muita liberdade para meu filho, mas você tem que observar que liberdade é essa. Às vezes você dá uma liberdade que ele precisa para ele continuar crescendo, se desenvolvendo, não é? Então, você faz isso conversando com seu filho, você estreitando os seus laços. Eu duvido aqui um pai e uma mãe que criou seu filho da forma que deveria, com muito amor, muito carinho. Sabe o que é você criar boas memórias? Isso é tão importante para a família. Eu lembro de coisas que aconteceram na minha infância, tanto boas como ruins, mas eu procuro sempre alimentar mais as lembranças boas, porque isso me faz bem, não é?
E como é bom você fazer isso com seus filhos, com seu marido. Sabe, o marido chegar em casa, as mulheres aqui também trabalham, não é? Também se cansam. Mas, por experiência própria, a gente já vê que os homens, né, não levam muito assim a sério essa questão do dever também, de também ajudar na cozinha. Eles não fazem o que a gente faz. Concorda com isso? Então, mas por conta disso, eu vou deixar meu lar, a minha mesa desfeita? De jeito nenhum. Eu vou fazer o meu máximo. Eu lembro que quando eu estava grávida de Elô, eu passava 3 horas para ir para o trabalho e 3 horas para voltar. Então, eu saía de 10 horas da manhã e só voltava de 8h30 da noite. Gente, quem é que tem ânimo para comer? Para fazer alguma coisa? Não é? Mas sabe o que é que eu fazia? Eu me acordava cedo e, diante de todas as coisas que eu tinha para fazer em casa, eu fazia logo a janta. Além do almoço que eu tinha que levar, deixar para Elisa e José levar também, eu deixava logo o almoço. E também, quando Elô nasceu, o almoço dela pronto. Então, eu fazia tudo isso para deixar, porque quando chegava a noite, eu pegava Elô na casa da minha cunhada e levava para casa. Quando chegava em casa, a Elisa já estava, e o que é que eu fazia? Tomava aquele banho e colocava a comida na mesa e a gente ia comer. Ia conversar, como foi seu dia, né? E ali os filhos abrem o coração, né? Quando a gente pergunta, e aí, Elô, como é que foi tua manhã na escola? A Elô conta tudo. Então, assim, é muito bom. E tanto conta coisas boas, experiências boas, como ruins também. E naquele momento da mesa, a gente pode o quê? Animar. Quando está triste, né? Olha, hoje foi um desastre. Aconteceu assim, 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 assim. Quantas vezes acontecia coisas comigo na sala de aula que, quando eu chegava em casa, o momento que eu tinha para desabafar era na mesa. Então, eu contava ali para José, para Elisa, e aquilo ali me aliviava tanto. Então, até hoje, irmãos, a gente faz isso lá em casa. Eu espero que até a gente morrer, ou então até Jesus voltar. Porque lá no céu a gente vai ter uma mesa, não é? Estendida para que todos nós possamos comer juntos. Então, vamos praticar isso nos nossos lares. Vamos transformar, se ainda não foi transformado, mas vamos transformar a nossa mesa no momento agradável, o suficiente para que a nossa família, os nossos filhos principalmente, que um dia vão sair de casa, não é? Eles possam continuar multiplicando essa atitude, essas bênçãos que nós recebemos quando estamos à mesa. Amém? E para terminar, eu quero ler um verso que eu li ontem para os adolescentes lá de Caetés 3, que a gente foi para um acampa dentro, ontem à noite. E para terminar, eu li esse verso, e esse verso é um dos que eu mais gosto. Vamos abrir em Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, verso 2. Capítulo 12, verso 2 de Romanos. Que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, você é extremamente especial para Deus. O seu marido é extremamente especial para Deus. Os seus filhos são extremamente especiais para Deus. Então, por que a gente vai se conformar com este mundo aí fora, que ensina cada dia mais as crianças a comerem com celular, a família está separada, uma senta no sofá na hora da comida, outro senta na mesa, mas aí se sente sozinho e desanimado. As crianças geralmente comem no quarto. Gente, o que é isso? A gente vai se conformar com isso? Não.
Deus não quer que a gente se conforme com coisas ruins. Deus, ele quer é que cada um de nós acostumemos os nossos filhos a fazer o que é certo. Então, o certo, às vezes até Elô diz assim, mãe, deixa eu assistir, por favor, deixa eu assistir, assistir comendo o desenho. Uma vez ou outra ainda deixo. Lá em casa, o dono da casa está fazendo uma reforma nos quartos e a gente ficou ficou sem espaço, né, por enquanto. Então, acho que esse mês, de janeiro para cá, eu deixei ela comer uma vez na sala. Mas não é hábito. Quando eu digo, Elô, o que é que a gente faz quando a gente vai comer? Mãe, a gente vai para a mesa. Eu disse, pois é. Então, é na mesa que devemos comer. Mas, irmãos, aí fora o mundo não está ensinando isso. Não está. Eu tenho, assim, colegas que cresceram, né? E eles estão tão diferentes, saíram da igreja, têm hábitos diferentes dos nossos, que eu disse, meu Deus, até para a gente ficar como amigo é complicado, porque a gente não tem muita coisa em comum. Então, o que a gente precisa fazer com a nossa família para que isso não aconteça? Ter muitas coisas em comum. E uma delas é comer à mesa. E vamos passar isso para os nossos filhos, para que eles continuem produzindo. E lá na frente, quando a gente não mais existir, eles continuem fazendo com os filhos deles e os filhos deles fazendo com os filhos deles também. Então, queridos, a proposta de Deus para a família é essa, é salvar toda a família. É praticar bons hábitos. E um deles, nunca esqueçam, é comer à mesa. Para que nós continuemos fortalecidos no Senhor e passemos isso também para os nossos filhos. Amém? Então, agora, nós queremos cantar a mesma música que nós cantamos, tá certo? Minha casa será uma casa de bênção. Essa música fala, minha casa será, mas a sua casa já é uma casa de bênção. Amém? E que então Deus seja louvado na sua vida, na vida da sua família, e que muitas bênçãos venham para esta igreja através desse projeto, Carla, que é uma bênção, viu? Que irá continuar sendo uma bênção, porque o Lar e Família é extremamente importante para que as famílias da igreja continuem saudáveis. As famílias saudáveis, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, elas também serão saudáveis aqui na nossa igreja. Amém? Então, ao som da música, fiquemos em pé.
casa será reconhecida como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Glória a Deus. Você imagina, irmãos, dentro do seu lar, e tantos no seu lar, ela vai dizer que todos os não permanecem em casas que há discórdia, há contritos, há brigas, mas naquele lar onde há paz, onde a família busca a paz, busca os ensinamentos de Deus, a sua palavra, busca orar, os anjos, eles têm prazer em ficar. Então, que Deus seja louvado na sua vida, na vida da sua família, e que os anjos de Deus continuem dentro da casa de cada um de nós. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai eterno, Senhor, muito obrigada por saber que o Senhor quer estar na casa de cada um de nós. Mas o Senhor só entra quando é convidado, quando nós deixamos a porta aberta para o Senhor entrar, como no nosso coração. Queremos colocar em tuas mãos a família, as famílias da tua igreja de Paratiba. Muitos não estão aqui, Senhor, por conta do Covid, por conta de tantos problemas que essa pandemia trouxe. Mas nós acreditamos que no lar de cada um deles também o Senhor está presente. O Senhor é o convidado principal e está na mesa com eles, e está dentro do seu lar, dentro do seu coração também. Que muitas bênçãos sejam derramadas na vida de todos os nossos irmãos aqui de Paratiba, que estão buscando preservar esse momento de comer à mesa, de se fazer presente toda a família quando possível, e de, nesses momentos, poderem compartilhar as bênçãos e reconhecer o Senhor como o nosso único Deus, o Deus que nós adoramos e o Deus que nós aguardamos, para que naquele dia, na tua volta, lá no céu, todos nós possamos ser recebidos com uma mesa linda e principalmente com Jesus como o dono da casa, como nosso Deus, como nosso Criador. E com certeza, Senhor, a alegria será eterna.
Que o teu nome seja louvado, Senhor, para todo sempre, enquanto nós existirmos aqui. E nos prepara para esse grande dia, para esse grande encontro com o Senhor. Nos leva agora para casa, nos livra do mal e também abençoa todos os enfermos da tua igreja. Não sabemos como todos os nossos irmãos estão, mas o Senhor sabe. O Senhor está lá com eles no seu lar. E pedimos humildemente que o Senhor os abençoe e faça a tua vontade na vida de cada um deles também. Obrigada por tudo, obrigada por este sábado. São essas bênçãos, Senhor, que nós te pedimos humildemente e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado, irmãos. Em nome da Igreja Adventista de Paratiba e do Ministério Lar e Família, eu gostaria de agradecer a nossa irmã por essa mensagem tão linda. Quem gostou da mensagem? Muito poderosa, né? E eu gostaria de pedir a você, Carla, leve esse projeto lá para Caetés. Eu vou. Leve, procure lá os diretores, porque esse projeto não é da Igreja de Paratiba, tá certo? Esse ano, a nível mundial, a Igreja Adventista, com o Ministério Lar e Família, o Ministério da Mulher, estão trabalhando junto a experiência da mesa no lar. Então, leve também esse projeto lá para Caetés, tá certo? Gente, vamos dar uma saudação JA para a mensageira de hoje. Obrigada. E volto mais vezes. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça.